Eu acredito que todos nós já nos fizemos a seguinte pergunta: como viver uma vida que agrada a Deus? E a palavra nos dá essa resposta. Sejam muito bem-vindos ao Café do Céu, que é um trocadilho, porque aqui em Minas nós dizemos café, nós pode tudo. Então, com a fé do céu e com um café na mão, tenho certeza que a gente consegue fazer qualquer coisa. Esse vai ser um ambiente onde nós trocaremos vulnerabilidade, onde nós nos assentaremos à mesa com Deus para poder compartilhar aqui a palavra de Deus e aprender um pouco mais e ser mais parecidas com Jesus. Bora? Se você, assim como eu, já se perguntou como viver uma vida que agrada a Deus, eu vou ler um texto que está lá em Romanos 8:6 e diz assim: portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz. E Romanos 8:14 vai dizer: porque todos que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Então nós aprendemos aqui que uma das premissas para que a gente possa viver uma vida que agrada a Deus é ser guiado pelo Espírito de Deus. E não só isso, uma vida que é guiada pelo Espírito de Deus demonstra uma vida de um filho de Deus. E o apóstolo Paulo aqui em Romanos 8 é muito feliz em nos ensinar sobre filiação, e nós vamos falar um pouco sobre filiação no próximo vídeo, mas entender que os filhos de Deus, que uma vez quando nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, e agora nós somos aceitos na família de Deus, portanto, nós nos tornamos filhos de Deus. E nos tornar filhos de Deus não requer de nós muitos esforços, porque nós precisamos apenas aceitar Jesus como nosso único e suficiente Salvador. E todo o resto, vamos dizer assim, Deus é quem faz. Mas a partir daí, a nossa vida deve mostrar como resultado uma série de características que a palavra de Deus nos ensina que os filhos de Deus devem ter. Então, nós aprendemos que filhos de Deus não vivem uma vida pecaminosa. Filhos de Deus vivem conforme agrada o seu Espírito. Filhos de Deus vivem conforme o fruto do Espírito Santo. Então, em Gálatas 5, se eu não me engano, deixa eu só conferir certinho os textos. Ó, por isso que tem que ter a Bíblia em mãos, tá vendo? Então em Gálatas 5:22 vai dizer: mas o Espírito produz esse fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Anteriormente, antes desses versículos onde o apóstolo Paulo diz o que o fruto do Espírito gera em nós, ele vai dizer coisas que os filhos da ira vão fazer, que é, por exemplo, imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Esses são frutos, são atitudes de pessoas que não são filhas de Deus, que não exercem o que o Espírito Santo nos guia e nos direciona. Muito pelo contrário, os resultados, tudo que o Espírito produz como fruto, que é o amor que eu citei anteriormente, todas essas coisas, o apóstolo Paulo vai dizer que não há lei contra essas coisas, porque uma vez que você vive conforme essas ações, você praticamente está cumprindo a palavra de Deus. Porque na palavra de Deus, na lei, tem uma série de coisas que nós precisaríamos fazer para poder agradar e nos achegar a Deus. Mas agora, uma vez que nós amamos a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos, nós estamos cumprindo com praticamente totalidade a lei. Mas só que não só isso, nós precisamos crer no Filho de Deus para que possamos nos tornar filhos.
de Deus e agradar o coração de Deus. Então, como que nós vivemos uma vida que agrada a Deus? Em Filipenses, se eu não me engano, o apóstolo Paulo também vai dizer outro texto que tudo que é lícito, isso ocupe a vossa mente em Cristo Jesus. Então, tudo que é bom, agradável, tudo que é de boa fama, são essas coisas que devem estar no nosso coração. Então, se nós pegarmos o texto de Gálatas 5, do verso 16 ao 26, nós praticamente temos um manual de o que é uma vida pelo Espírito. O que é uma vida, então, que agrada a Deus? É seguir as direções do Espírito Santo. É se permitir ser guiado pelo Espírito Santo. Porque nós aprendemos e quando nós lemos a palavra de Deus, e se nós queremos na inerrância da palavra de Deus, nós sabemos que o texto, pela forma como foi escrita, não é à toa. Então, no texto de Romanos 8, 6, vai dizer: mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz. Então, a ação que nós precisamos tomar é permitir com que nós sejamos guiados pelo Espírito. Porque muitas vezes nós até cremos em Deus, nós de alguma forma aceitamos o Filho de Deus, mas nós não permitimos que o Espírito guie nossas vidas porque nós estamos confortáveis na forma como nós vivemos. E o pecado muitas vezes ele traz morte, é claro, mas muitas vezes ele é confortável para nós. Permitirmos que o Espírito Santo guie nossas vidas é uma ação ativa que nós precisamos fazer. E como nós fazemos isso, então, Ana, talvez você esteja se perguntando? Por meio de oração, orando em espírito ao Pai para que Ele nos guie. Muitas vezes eu, particularmente, já menosprezei o potencial e o poder que a oração tem em nós assumirmos algumas coisas diante de Deus e pedir para Deus: Deus, eu preciso da sua ajuda para poder viver conforme te agrada. Então, Espírito Santo, me guie nesse dia de hoje. Eu permito com que você controle a minha vida em oração, na leitura da palavra, porque à medida como que nós lemos a palavra de Deus, nós vamos aprendendo mais e mais a ser guiados pelo Espírito Santo. E também com boas práticas, bons hábitos no nosso dia a dia. As disciplinas espirituais vão entrar aí para que a gente aprenda a viver de uma forma que agrada a Deus, porque eu li inclusive nesse livro, Liturgia do Ordinário, a autora Tish foi muito feliz em falar que os nossos hábitos contam a respeito do que nós desejamos e os nossos hábitos também moldam o que nós desejamos. Então as nossas práticas diárias vai cultivando em nós um coração que vive conforme o Espírito diz ou vive conforme a nossa carne, a nossa natureza diz. Porque se nós vivemos uma vida sempre rodeado de pessoas que fofocam, que sentem inveja, que sentem ciúmes, que fazem o mal para outras pessoas, que cultivam uma vida de bebedeira e encontram felicidade apenas nisso, é bem verdade que nós, ao longo do tempo, vamos transformar aquilo como uma verdade para nossas vidas. E o contrário também é verdade. Se nós vivemos num ambiente onde a palavra de Deus está sempre sendo cultivada, onde bons relacionamentos estão sendo cultivados, onde uma vida de paz, de alegria, de bondade, de domínio próprio está sendo cultivado, nós somos incentivados a viver também essa vida. Então, no nosso dia a dia, na nossa casa, nos nossos relacionamentos, eles vão dizendo e vão nos ajudando a viver uma vida que agrada a Deus. Então, talvez uma coisa que nós precisamos sempre olhar é quais são os nossos relacionamentos. Eles nos aproximam ou eles nos afastam de Deus? Quais são os seus relacionamentos hoje? Então, nós precisamos parar e refletir nisso. O que temos feito no nosso dia a dia? O quanto nós temos dedicado a orar, a ler a palavra de Deus, a fazer as outras disciplinas espirituais. Todas essas nossas ações ativas vão dizer se nós estamos permitindo com que o Espírito Santo guie a nossa vida ou se nós estamos apenas permitindo que a nossa carne, que as nossas vontades guiem a nossa vida. Como eu falei,
esse é um canal para a gente poder incentivarmos umas às outras e também aprender um pouco mais a respeito da palavra de Deus. Então deixa aqui no comentário algo que você aprendeu do Senhor nessa semana, algo que você aprendeu a respeito sobre isso. Vou ficar muito feliz em poder ler o seu comentário e aprender um pouco mais com você também. Não deixe de curtir, compartilhe com alguém também essa palavra, se inscreva nesse canal, porque assim a plataforma vai entender que esse é um bom conteúdo. Você também, além de me incentivar a continuar a compartilhar as mensagens aqui, você também incentiva a plataforma a impulsionar esse vídeo para mais pessoas e assim mais pessoas são abençoadas. Muito obrigada por ter assistido. Nós nos vemos na próxima semana. Um beijo e tchau!